Então, gente, eu gostaria de explicar para vocês agora como criar um submenu aqui no Encore CS5. É muito simples também. Eu vou pegar aqui de novo o menu. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, por exemplo. Esse novamente. Então aqui nós temos o menu principal, né, com 4 itens aqui. Então, como eu criar um submenu aqui? Logicamente, você vai ter que ter outro menu, né? Então vamos pegar um outro aqui. Pode ser esse aqui, por exemplo, ó. Vou baixar ele aqui. Então, foi carregado aqui o menu para minha área, o menu viewer aqui. Bom, então aqui no menu principal que eu tinha aqui, né, nós temos 3 opções. Então vamos supor que eu quero linkar essa primeira opção para esse menu. Então, se você já prestou um pouco de atenção nas aulas anteriores, você sabe como fazer isso. Eu vou colocar aqui, por exemplo, para ficar mais intuitivo, vou colocar o mesmo nome lá. Scene Selection, né? Seleção de cena. Então, depois de selecionado aqui, ó, você vai ver que ele é um botão, certo? Então eu vou clicar aqui e arrastar para o submenu aqui, ó. Submenu HD. Ok, então vou fazer um teste aqui com o preview. Com ele selecionado então, se eu clicar, olha só, ele vai para o Scene Selection. Só que aqui no main menu não tem ligação com o menu anterior. Então o que eu faço? Eu vou aqui no submenu, dou 2 cliques aqui, e aqui no main menu, eu clico aqui no link e vou para o Build Main SD, né, para o menu anterior. Então eu vou clicar de novo para dar um preview. Eu clicando aqui, ele vai para o Scene Selection e o main menu vai voltar para o menu anterior. Legal, então. Então é dessa maneira que a gente consegue criar um submenu. Tá? E assim você consegue clicar aqui, inclusive, para ele linkar várias páginas aí e você construir um menu de navegação total. Mas um pouco para frente nesse curso nós vamos estudar o Flowchart, que é esse aqui, ó, que é muito fácil de se usar também, não tem nada de complicado. E aqui a gente consegue um pouco mais ter uma visualização completa do projeto, como se fosse um mapa mesmo entre os links. Isso facilita demais para a gente ter uma visão geral do que está acontecendo, dos erros que podem acontecer também. Então é sempre legal usar o preview para ir identificando e visualizando cada passo que você dá e ter certeza de que tudo esteja funcionando normalmente. Então vamos ver agora aí como criar botões no Encore CS5. Ok, então vamos falar agora um pouco sobre botões aqui no Encore CS5. Bom, eu vou para o primeiro aqui, o Main SD, esse aqui, Building Main SD. Bom, então esses 4 aqui são botões, certo? Se eu vier aqui, ó, em Layers, desse arquivo PSD, isso aqui é um arquivo PSD, um arquivo do Photoshop. O que acontece? Aqui nós temos o Scene Selection e o Item. Então você pode ver, se você já está familiarizado com o Photoshop, você vai conhecer bem isso aqui, né? Então isso aqui é um conjunto de layers, né, de camadas do Photoshop, e cada botão desse está agrupado com vários elementos. Quando a gente rodou isso aqui no preview, deixa eu colocar de novo para vocês verem, que é muito importante colocar isso aqui, essa setinha aqui. Por quê? Provavelmente 80% das pessoas que vão ver esse DVD vão usar ele num aparelho de DVD, ou um DVD de mesa, como é conhecido. Então eles vão controlar essas opções aqui pelo controle remoto, e é muito importante ter essa setinha, para ele saber em qual item ele está selecionando naquele momento. Então, se tem a setinha aqui, ele sabe que é esse, então ele vai escolher. Se tem a setinha aqui no Scene Selection, é essa, então ele vai apertar e vai para onde ele quer. E aqui no Main Menu, tem que ter uma opção também para ele poder voltar para o menu principal. Bom, então aqui, lá no Photoshop, esses símbolos que é colocado aqui, ó, por exemplo, entre parênteses igual a 1, é um highlighted. O que é esse highlighted aqui então? É aquela setinha, né, que a gente viu aquela hora. Não aparece aqui porque ela está programada para aparecer somente
quando a gente colocar o mouse por cima ou a seleção por cima. Então, isso aqui é uma configuração preparada do Encore para que ele apareça somente quando for selecionado. Então, aquele gráfico da setinha está bem aqui. Então, é o highlight, né? Então, ele destaca quando você estiver selecionando ele naquele momento. Então, essas 3 opções aqui, ó, são os outros 3 itens que nós temos aqui. Então, cada botão ele é agrupado. Então, ele tem 2 itens agrupados. O primeiro é o quê? É o nome. Esse Tzinho aqui é uma layer de texto no Photoshop. E esse aqui é o highlighter, que é justamente aquela setinha que aparece. Então, essa é a anatomia de um botão aqui no Encore CS5. Então, gostaria de falar isso para você, porque mais para frente nós vamos criar, então, um botão no Photoshop mostrando como usar cada um desses símbolos aqui e para que ele serve. Ok, então, a gente pode criar também botões a partir de elementos que nós importamos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou importar agora aqui um arquivo PSD como menu. Então, você vai aqui, ó, Import As, tem o Asset, Menu e Pop-up Menu. Então, eu vou importar como menu, ok? Então, dentro do seu DVD aí, na pasta Arquivos de Projeto, você tem todos esses arquivos aqui que servem como menu. Todos esses arquivos PSD que nós vamos usar no nosso curso. Então, eu vou usar esse aqui, ó, Hansel e Pentel Menu. Tá, ok? Vou abrir ele aqui. Então, você pode ver que ele já importou o arquivo como menu e já ajustou ele aqui na tela, poupando um tempão, né? Então, eu vou selecionar ele aqui e você vai ver aqui em Layers que ele tem uma série de layers. Esse arquivo é um arquivo PSD do Photoshop, mas ele não tem aqui aquela layer de botão. Então você pode ver, se eu abrir aqui, ó, ele não tem todos aqueles códigos, simplesmente ele colocou aqui uma layer group com o nome de flower, né, esse daqui, mas nada de menu. Então o que eu posso fazer? Eu quero que isso aqui seja a nossa layer. Então eu vou selecionar aqui e vou em Our Story. E vou colocar aqui, eu vou mudar com o nome em português aqui, ó. Nossa história. Acho que no nossa história. Acho que não coube aqui. Aí, agora sim. Então tá, eu quero que isso aqui seja o meu botão, então. Vou selecionar o grupo inteiro aqui, então, tá? Melhor para mim. Vou aqui em Object, Convert to Button. O Ctrl B. Então agora isso aqui é um botão. Então eu posso usar ele para linkar uma outra página ou simplesmente tocar um vídeo. Ok, então, eu vou aqui agora em Research Central. Vou mostrar uma coisa que gera muitas dúvidas também. Escolhi aqui um outro tipo de menu. Entretenimento. Vou aqui escolher esse daqui, tá? Ok. Então, uma coisa que gera muitas dúvidas é que às vezes você constrói um menu no Photoshop e ele vem às vezes desalinhado. Então, se você pegar aqui, por exemplo, 2 botões aqui que venham em grupo, por exemplo, esses 2 aqui, eu vou aqui em Layers, tá aqui os 2 selecionados, né? Bom, então uma coisa que gera muitas dúvidas é que quando você constrói um menu no Photoshop, ou cria um menu no Photoshop, melhor dizendo, você faz um botão agrupado com vários outros elementos. E um desses elementos está desalinhado ou está no lugar errado, e você não consegue mover. Quando isso acontecer, então, você vai usar essa ferramenta aqui, a Direct Select Tool. Então, com ela, você vai conseguir pegar só aquele elemento que está com problema. Então, você pode mover ele facilmente. Não é esse caso aqui, porque os elementos de trás estão normais. Então, você vai conseguir mover só aquele elemento. Então, algumas vezes, usando a ferramenta Selection Tool, isso não acontece. Não é possível mover o elemento, tá vendo? Como nesse caso aqui, ó, ele não consegue mover o elemento
de background ali. Então, com a Direct Select Tool, você consegue mover essas coisas facilmente.